que é imposto de importação. A importação, nós temos aí uma série de imunidades, né? Nós temos a imunidade da contribuição social, temos a imunidade da CID, né? A CID, então, para exportar, por exemplo, a CID sobre os combustíveis, exportar combustível, não há o recolhimento da CID, isso está previsto no artigo 149, parágrafo 2º, artigo 149, parágrafo 2º da Constituição Federal. Assim como está previsto no artigo 153, parágrafo 3º, né, inciso 1, na exportação não há incidência de IPI, não há incidência de IPI, há na importação, mas não há na exportação. Então, IPI incide no desembaraço, na importação, mas não, desembaraço aduaneiro, mas não incide na exportação, né? Então, produto industrializado, né, quando ele é exportado, não há incidência de IPI. Artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição Federal. Não há também a incidência do ICMS, nós já vimos, né? Não há incidência do ISSQN quando for para exportação, está lá no artigo 156, né, parágrafo 1º. Então, lá no artigo 156, parágrafo 1º, nós temos que não há a incidência do ISSQN quando for para exportação de serviço. Qualquer prestação de serviço, aquela prestação de serviço do artigo 594 da Lei 10.406 de 2002, né, ela não há a incidência de ISSQN quando for para exportação. Então, nós temos aí o imposto de importação, imposto de exportação, né, o IPI que está lá no artigo, aliás, o imposto de importação, é bom que se diga, é regulado pelo decreto 1578, decreto 1578, agora o ano não me lembro, é 2008, né, 1578 é o ano do decreto, não, de 70, se é decreto-lei 1578 é antes de 85, né? Então é em 78, aí, 79, decreto-lei era lá no tempo do governo militar, né? Então veja que nós temos aí decretos-leis, eram as leis no tempo do governo militar, então o decreto-lei 1578 que realmente regulamenta o imposto sobre a importação, aliás, imposto sobre a exportação, previsto no artigo 153, inciso 2º da Constituição Federal. Depois, nós temos, então, o IPI. O IPI é regulado pelo decreto 7.212, decreto 7.212 regula o IPI, né? Então, nós temos aí o imposto de importação, o imposto sobre a exportação, quando é a saída do produto do território brasileiro, e aí temos uma série de imunidades tributárias, né, e temos também o IPI, né, e por último nós temos aí o IOF, que é o imposto que se dá sobre o crédito, sobre o seguro, né, o crédito, o câmbio e o seguro. Então, toda operação envolvendo crédito, empréstimo, esses empréstimos bancários aí, né, o câmbio, troca de dinheiro entre os países, né, e seguro lá do artigo 757 da Lei 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil, nós temos o seguro. Então, todas as operações envolvendo crédito, câmbio ou seguro, a incidência do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, né, Imposto sobre Operações Financeiras, né, que é regulado pelo decreto 6306. Então, o decreto 6306 é o decreto que regula o IOF, não é verdade? Então, nós temos 4 impostos aí que fazem parte do sistema integrado, regulado pelo decreto 660 de 92. Então, o decreto 660, que é o Siscomex, é o sistema integrado, né, de acompanhamento, né, de controle, né, agora me esqueci outra palavra, sempre me esqueço, de registro, né, registro das entradas, registro das saídas,
registro das importações, registro das exportações. Então, nós temos o registro, o acompanhamento e o controle. Então, registro, acompanhamento e controle, né, dessas operações de comércio exterior é feita pelo Siscomex, né? Normalmente não é só o Siscomex, temos outros sistemas, mas o mais utilizado é o Siscomex do decreto 660. Então, nós temos aí o imposto de importação, ou sobre a importação, né, lá do decreto 37 de 66, nós temos como sujeito ativo a União, né, do artigo 119 da Lei 5.172 de 66, temos aí o sujeito passivo, que pode ser ou o contribuinte, aquele que importa, o importador, ou o arrematante, né, o arrematante, aquele que compra aqueles produtos apreendidos ou abandonados, muitos abandonam, né, aí tem que entregar para a Receita Federal, né, tudo que for achado tem que ser entregue aí para a Receita Federal ou para uma delegacia, nos termos do artigo 1234 da Lei 10.406 de 2002, né, tem aquela velha máxima que achado, como é que é achado não tem dono? Não, achado tem dono sim, tem que entregar para o Estado é que vai achar, vai procurar o dono. Isso está previsto no artigo 1234 da Lei 10.406. É interessante isso, que as pessoas pensam que o que é achado não tem dono, claro que tem dono, não é verdade? Então, veja que nós temos aí uma proteção aí à propriedade do artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002, o direito à propriedade que tem que ser respeitado nos termos do artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, né, e tem que observar a função social, conforme prevê o artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal, e também o decreto 186 da Constituição Federal. Então, veja que nós temos aí no artigo 1228, direito do proprietário usar, gozar, dispor e reivindicar da coisa, né? Então, se ele perder, ele pode reivindicar, né? Isso está também, é um domínio, né? O domínio são esses 4 verbos aí. A pessoa que tem esses 4 verbos tem o domínio, em consequência, tem a propriedade nos termos do artigo 1228 do Código Civil, e essa propriedade ela tem o sentido erga omnes, tem que ser respeitada por todos, não é verdade? Então, é um direito que tem que ser respeitado por todos. Portanto, é um direito erga omnes, né? Muito bem. Então, nós temos aí o sujeito ativo, o sujeito passivo, fato gerador, entrada, a nacionalização, o desembaraço aduaneiro, né? E a base de cálculo é o valor mais as taxas. Então, importar é muito caro porque tem uma série, em cima do valor comprado lá, pago lá fora, tem uma série de tributos em cima, né? Tem as custas aduaneiras, tem a taxa aduaneira da Lei 9.716, tem o IPI, tem o ICMS, tem a contribuição social, tem uma série de tributos em cima, e isso deixa aquilo que é comprado barato lá fora muito caro aqui dentro, né? Então, nós temos aí a importação. A exportação, nós temos também a União como sujeito ativo, nos termos do artigo 119 da Lei 5.172 de 66, temos aí o exportador, aquele que vende para fora, então a empresa que vende para fora, ou mesmo uma pessoa física que vende para fora, uma vez que inscrita no Siscomex, nos termos do decreto 660, né, inscrita no Siscomex, ela pode exportar, né, ela exportando, ela vai ter que pagar, se não for caso de imunidade, né, porque imunidade é a balança comercial, é o comércio exterior, o que é imunidade, o que tem imunidade para exportar, não tem imunidade para importar. Então, o que eu deixo de pagar aqui na exportação, quando eu estou vendendo, a pessoa que comprou lá fora vai pagar, né? E a mesma coisa na importação. Lá para ele também, para quem está me vendendo do exterior, lá também existe a imunidade tributária, como tem aqui no Brasil. Mas aqui, quando eu recebo na importação, eu pago todos esses tributos. Então, na verdade, nós temos aí a CIF, temos o caso do frete, né? Frete CIF, frete FOB, temos vários tipos de fretes, né? E aí eu vou deixar para pesquisa dos senhores o que é CIF, CIF, o que é FOB, FOB, né? E vários outros tipos de frete que nós temos aí, onde ocorrem esses acertos aí de quem é que vai pagar a tributação, a quem caberá o recolhimento tributário, não é verdade? Então, nós temos uma série nessa área do comércio exterior, né? Isso aí são bases contratuais, né? Bases contratuais, e aí nós temos aí o artigo 421 da Lei 10.406, né? Que é a questão dos contratos aí aqui no Brasil, né?
Fora do Brasil, aí já são outros contratos aí, não é verdade? Muito bem. Então, nós temos o Siscomex, temos aí a tributação da exportação, né? Temos aí o fato gerador é a saída, né? Saída do produto do Brasil, né? A base de cálculo é o valor, né? E aí tem que observar os casos de imunidade aí previstos, né? E temos a alíquota normalmente, por exemplo, o imposto de importação, a alíquota, ela depende dos produtos, né? Nós temos até a portaria 112 de 2008, portaria 112 de 2008, que agora foi modificada pela portaria 559, aqui de 2020, ou 2019, que alterou o valor de isenção do IPI, por exemplo, da importação, que era de $500 nos free shops, né? Os free shops, né, a lei 12.722, não me lembro mais o nome dessa lei, mas é 12.722, a lei dos free shops, né? Então, a lei dos free shops, ela trouxe que até $300 via terrestre, né? Não há incidência de imposto de importação. E era $500, free shops dos aeroportos aí, né? Quem compra aí, quem vai, viaja muito para o exterior e traz aí aqueles produtos lá, compra aqui, vem comprar aqui no aeroporto, né? O free shop, né? Tem uma isenção tinha até $500, agora passou para $1.000, né? $1.000 na portaria 559 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, quanto à isenção do imposto sobre a importação. Então, os free shops, né? Tem uma lei do free shop, mas agora eu confesso que eu vou deixar para os senhores pesquisar, que é a lei 12.722, né, se não me engano, é uma lei por aí que tem do free shop, né? Então, a lei do free shop, vou ver se eu tenho anotado aqui algum canto essa lei do free shop, mas não tenho, não, é muito difícil adotar isso aí, né? Lei do free shop, eu não me lembro, mas é nessa área aí, 12.700 é a mesma área aí da faixa das cotas das universidades, né? 12.712, a lei do free shop é 12.723. 12.723 é a lei dos free shops, né? Lei dos free shops, que é regulada por portaria 112. Então, faça uma pesquisa nesse sentido. A portaria 112 de 2008, né, foi modificada pela portaria 559, alterou o valor aí de isenção de importação. Então, quem compra aí até $1.000, né, não há incidência de imposto de importação. Então, no desembaraço, não há incidência de importação, certo? E temos o IOF, né? O IOF, que é regulado aí pelo decreto 6.306, o meu 6306, né? Que é o decreto, o tributo que incide sobre qualquer crédito, operação de crédito, sobre o câmbio, principalmente, no caso do Siscomex, né? Sobre então, o crédito, o câmbio e o seguro, né? O seguro que também faz parte desses sistemas de frete, CIF, FOB, né? Então, nós temos aí, depois nós vamos fazer uma aula só sobre isso, né? Sobre esse sistema de frete. Então, nós temos aí o seguro. Com quem é que vai pagar o seguro? Quem está comprando ou quem está vendendo? Aí depende se é CIF, se é FOB, né? Então, nós temos que fazer esse balanceamento para ver a quem caberá o pagamento do imposto. Bom, na verdade, nós temos aí a questão desses 4 impostos, mais o ICMS, né, que é uma decisão jusrealista lá do STF, na súmula 661, o importante é que esses impostos, por eles comporem esse sistema integrado de comércio exterior do decreto 660 de 92 e da lei 9.716, né, nós temos aí que existe um poder discricionário do presidente da República, né, um poder discricionário. Então, lá no artigo 153, parágrafo 1º, artigo 153, parágrafo 1º, diz o seguinte: quando for IPI, quando for imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, né, o presidente tem uma margem que eu digo é o seguinte: quando a lei que os criou, essas leis que eu estou falando, o decreto 37 de 66, no caso do imposto de importação, o decreto-lei 1578, no caso do imposto de exportação, né? O decreto 70.212, no caso do IPI, o decreto 6306, no caso do IOF, eles têm uma margem. Então, ele tem a fixação da máxima e da mínima, a fixação da alíquota máxima e da alíquota mínima. E dentro desse limite,
o presidente, por decreto, nos termos do artigo 84 da Constituição Federal, nos termos do artigo 84 da Constituição Federal, ele poderá mexer nessa alíquota sem passar pelo poder legislativo, né? Nós sabemos que toda alteração tributária, ela deve ser feita nos termos do artigo 146, inciso